Passo a palavra ao professor Peter Vilac. Senhor Presidente da Comissão Parlamentar de Educação e Ciência, Senhor Vice-Presidente da Comissão, Dr. Tiago Outeiro, senhores deputados, meus senhores e minhas senhoras, infelizmente não posso dizer colegas porque eu próprio não sou cientista, eu tento ser, mas ainda não consegui, talvez um dia lá consiga chegar. Começo por uma palavra de correção. Eu generosamente fui tratado de professor, mas eu não sou, eu sou um simples licenciado em Economia e Política e dito isso eu gostava de felicitar a Comissão por ter formado este grupo de reflexão e ter organizado esta conferência, porque eu acho que o processo legislativo deve começar com os peritos, deve começar com as partes interessadas e eu acho que isto é a melhor forma de se fazer leis. Quando o professor Ferreira Gomes me convidou para coordenar este grupo, a minha primeira reação foi: eu sou uma pessoa da indústria, eu sou uma pessoa da indústria privada, o que é que eu sei do financiamento público da ciência? E, portanto, a minha primeira iniciativa foi tentar ir buscar pessoas que soubessem deste assunto muito mais do que eu, e tive a sorte de ter recebido a ajuda e a colaboração da doutora Maria do Carmo Fonseca, e digo de novo, com muita honra, Prémio Pessoa 2010. Eu falei à doutora Maria do Carmo Fonseca na sexta-feira, mal soube do prémio para lhe dar os parabéns, mas também para lhe dizer, seja a Carmo, na segunda-feira, na Assembleia da República, que terá outro impacto do que eu, mas ela respondeu-me que sabe falar de investigação genética, não sabe falar de financiamento da ciência e, portanto, eu espero fazer jus à confiança que ela depositou em mim. Temos também o Dr. Diogo Lucena, da Fundação Gulbenkian, o Nuno Arantes Oliveira, da Alfama, o Tiago Outeiro, do Instituto de Medicina Molecular e eu próprio, administrador da OVION. Eu dividi esta apresentação em três partes. Eu vou começar por uma análise da ciência em Portugal, depois vou fazer um sumário do nosso relatório. Obviamente que não vou falar de tudo, porque quem quiser ler o relatório, ele é muitíssimo mais detalhado e ocupará talvez mais tempo a ler do que os 15, 20 minutos em que eu vou estar a falar sobre este relatório. E, finalmente, faremos as nossas recomendações, que são recomendações de ordem operacional, mas também recomendações de ordem política. Passando ao estado da ciência em Portugal. Nós achamos que é o setor de maior crescimento em Portugal. E os números confirmam a aposta estratégica do governo português na ciência em Portugal. Uma taxa de crescimento em investimento em investigação e desenvolvimento em 2009 que foi o triplo da média da União Europeia a 27. A proporção do investimento em ID em relação ao PIB passou para 1,71% em 2009. Estamos quase na média europeia. E pela primeira vez, a iniciativa privada, o investimento privado em investigação e desenvolvimento ultrapassou a parte do Estado. Comparem com a situação polaca, que ouvimos há pouco, em que só 8% da investigação é que é de origem privada. Temos uma relação forte entre investigação e desenvolvimento e valorização económica. As empresas que mais investem em ID são também as empresas que mais exportam. E as empresas que mais investem em ID são as que geram maior valor acrescentado bruto. São as que geram a maior riqueza. Triste seria se assim não fosse, mas felizmente que é, e geram 10 vezes mais valor acrescentado bruto do que as empresas que não investem em investigação e desenvolvimento. E, portanto, eu acho que eu posso dizer que o investimento em ID em Portugal é um motivo de orgulho. Reparem que eu ainda não digo
que a ciência portuguesa é um motivo de orgulho? Porque acho que essa pergunta vai ser muitíssimo mais importante. Dizer que o investimento é um motivo de orgulho foi uma decisão política de destinar, efetivamente, fundos consideráveis à ciência em Portugal. Mas esta segunda pergunta que eu não escrevi, mas que eu quero responder, tratarei dela no final da apresentação. O nosso relatório focou imenso, ou incidiu muito sobre a atuação da Fundação para a Ciência e Tecnologia em Portugal e vemos aqui porquê. É a principal fonte de financiamento de investigação e desenvolvimento em Portugal no setor do Estado. E vemos que a FCT financiou em 2009 436 milhões de euros. Se virmos a dinâmica de crescimento, ela é sustentada a partir de 2003 e a partir de 2006 acelera francamente. Estes números são muitíssimo bons e temos que o reconhecer. As despesas de estrutura da FCT estão controladas, cifram-se em cerca de 8% do total que a FCT distribui para as entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional. Mas a pergunta que nós temos que fazer é: temos um modelo certo? É assim que nós temos que ir para a frente? Nós ouvimos vários investigadores, várias pessoas com um papel determinante no nosso sistema científico e tecnológico nacional e há uma insatisfação considerável. Eu acho isto um paradoxo. Por um lado, temos muito dinheiro em investigação em Portugal, por outro lado, há um nível de insatisfação que é considerável também. Isto tem a ver, sobretudo, com os problemas de prazos de pagamento, tempos de pagamento. As entidades submetem os seus pedidos de financiamento e o tempo que demora a receber o dinheiro é muito, muito dilatado. Eu ouvi dizer que se recebe em dezembro aquilo que se pediu em janeiro. Efetivamente, isto é um problema que deve ser atacado. Também sentimos que, às vezes, as chefias intermédias a nível da FCT não têm a autonomia que desejariam ter e que poderiam agilizar o processo extraordinariamente. Muitas vezes as decisões são quase todas tomadas ao nível do topo da hierarquia e, obviamente, assim é difícil tomar todas as decisões em tempo útil. Do meu ponto de vista, foi importante arranjar um tempo de comparação para a FCT. Podia ter escolhido vários outros exemplos. Eu escolhi os Research Councils no Reino Unido. E fui comparar as suas missões, os seus objetivos, e é muito interessante ver que, enquanto que nós temos uma perspectiva que é neutra, não discricionária, baseada sobre a excelência, sem qualquer determinação de objetivos estratégicos a atingir, é interessante ver que, enquanto que nós temos uma perspectiva que é neutra, não discricionária, baseada sobre a excelência, sem qualquer determinação de objetivos estratégicos a atingir, os ingleses são muito mais focados, aliás, muito mais próximos dos polacos que vimos agora. Os ingleses são muito mais focados sobre competitiveness, mercado global. Se forem ao site dos Research Councils UK, o tipo de linguagem é completamente diferente daquele que nós encontramos no site da FCT. É muito interessante. Os ingleses falam de competitividade, falam de relevância, e esta palavra é muitíssimo importante. Para os ingleses, a ciência tem que ser relevante. Isto é um tema que eu voltarei a focar no final da minha apresentação. Portanto, há aqui diferenças significativas. Eu não digo que o Research Councils UK seja um modelo que devemos seguir, mas é um modelo interessante para nós o estudarmos. Sobre a forma, e entra agora sobre a descrição do nosso relatório em si,
Certamente um dos aspectos a melhorar tem a ver com o dinheiro que é destinado aos projetos em si. Em Portugal, a FCT financia menos os projetos e muito mais as instituições. Ou seja, nós damos dinheiro às instituições porque elas existem, em vez de nos dar mais dinheiro aos projetos. E se nós formos dividir, portanto, em 2008 tivemos aqui 61 milhões, são os últimos números que eu tenho disponíveis, vem do site da FCT, apoiaram 3.310 projetos. Ora, isto só dá 18.692 euros por projeto. Não é possível fazer investigação com 18 mil euros por projeto. E quando comparamos, por exemplo, a Inglaterra com o Medical Research Council UK, aí são 680 mil euros por projeto, por ano. A diferença de magnitude é gigantesca. Eu acho que há aqui também uma realidade que se esconde por trás desses números. Tem a ver da forma como os projetos são avaliados e tem a ver com a forma como eles são aprovados. Para eu ter bastante financiamento para o meu projeto, eu talvez submeta mais do que um, para que na totalidade eu possa financiar o projeto que é na realidade importante. E, portanto, os 18 mil não sejam aqui inteiramente verdadeiros, mas... E tem a ver, e falarei mais tarde sobre uma solução para esta questão. Entramos agora em recomendações operacionais em relação ao trabalho que nós fizemos. Nós entendemos que é muitíssimo importante consolidar a nossa investigação, diminuir o número de projetos, reduzir a pulverização de projetos. Agora, isto vai pressupor um novo modelo de avaliação e aprovação dos projetos de ID, mas também supõe uma reestruturação das entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional. E eu acho que isto é uma das recomendações mais importantes que nós temos no nosso relatório. Nós temos que ter equipas maiores para que possam ter um financiamento maior. A nossa concentração deve-se dirigir para o projeto e não para a instituição. Nós temos que financiar os projetos e, portanto, é os projetos que devem determinar, é a qualidade dos projetos, a importância dos projetos, é a aplicação dos projetos que deve determinar o montante do financiamento. Porque senão nós caímos na tentação de estar a financiar edifícios de cimento e salários, em vez de financiar projetos e, sobretudo, e como vamos ver mais tarde, resultados. Eu venho de uma empresa e é só pelos resultados que nós somos remunerados. Não é pelo esforço. Isso era na escola. Na escola é que recebíamos boas notas pelo esforço. Numa empresa tem que ser pelos resultados. O Estado não é uma empresa. As universidades não são uma empresa. Mas há certos princípios de operação de empresas que nós devemos de passar com sucesso para o setor público. E isso tem a ver com a avaliação pelos resultados, a avaliação pelos outputs e não pelos inputs. Temos que avaliar os nossos projetos por painéis internacionais de peritos. Uma das considerações do nosso grupo foi que a nossa comunidade científica em Portugal é talvez demasiadamente pequena para ter a independência ou isenção de poder avaliar o trabalho dos seus pares. E talvez por razões diplomáticas, seja mais fácil remeter a avaliação dos projetos para painéis internacionais. Obviamente isto custa dinheiro e uma das nossas recomendações é que seja criado um grupo de cientistas portugueses que ajude a FCT a fazer a seleção dos peritos internacionais que vão fazer a avaliação dos projetos. Temos que aprender a aceitar ou rejeitar projetos em bloco. Se são bons, aprova-se. Se não são bons, vão ter que tentar para o ano e ter mais sorte e ter mais qualidade
na proposta. Muito importante para as instituições receber o seu dinheiro atempadamente. As instituições não podem depender das disponibilidades de tesouraria do Ministério das Finanças. O nosso grupo falou, acho que é extra-relatório, é demasiadamente controverso este ponto, dou-vos só isto como um ponto de reflexão e mais nada, dar à FCT a mesma independência que o Banco de Portugal tem em relação ao Governo. Para ter o seu orçamento, para ter os seus fundos, e isto tem a ver com o que o professor Jurga disse em relação... Professor Jurga, you spoke at least twice about the necessity to separate and the efforts you had done to separate universities from the centers of political decision. And I'm speaking exactly about the same thing here, where perhaps we could give the same independence to the Foundation for Science and Technology in Portugal. Adotar o princípio de pagamento à cabeça, como já existe em certos programas comunitários, e isto tem a ver com desafogo financeiro. É muito difícil para as entidades do Sistema Científico e Tecnológico Nacional não saber quando é que vão receber os seus fundos. Ninguém pode viver desta forma. Temos que responsabilizar mais. Eu, como administrador da nossa empresa, dos projetos CREN que tenho submetidos, eu tenho que assinar todas as páginas dos relatórios. São centenas de assinaturas. E isto é-me exigido pelo regulamento. O nível de escrutínio é exagerado. E é de uma complexidade enorme. Nós temos é que responsabilizar os participantes nos projetos pela seriedade dos relatórios que entregam. Eu vejo que toda a gente está a concordar comigo, ainda bem. Em caso de fraude, temos que ter muitíssimo... Senhor Legislador, em caso de fraude, temos que ser muito mais exigentes com os prevaricadores. Suspensões temporárias, definitivas, e aí punhamos isto a funcionar talvez de uma maneira mais transparente. Impor regularidade aos concursos para projetos. Nas calls, o sistema não pode viver na incerteza de quando abrirão concursos e de quanto tempo demorarão as avaliações. Temos que ter mais regularidade desse ponto de vista. Entramos agora no domínio das recomendações políticas. Falámos de recomendações operacionais, tem a ver sobretudo com dinheiro. Agora vamos falar, talvez vamos subir de um nível. E esta conversa vai continuar aquilo que o professor Jurga disse sobre que tipo de ciência é que nós queremos em Portugal. E isto é uma tese, a minha, é pessoal, consegui partilhá-la com o meu grupo. Quando a ciência é financiada pelo Estado, deve ser socialmente relevante. E aqui há uma razão muitíssimo importante para transformar a nossa ciência em qualquer coisa que seja socialmente relevante. Nós vamos ter um embate orçamental fortíssimo, já a partir de 2011. Reparem nas intervenções do Ministro Mariano Gago. Na última semana, eu já vi 2 entrevistas, uma no Público, uma na internet, este sábado na revista do Expresso. O Ministro Mariano Gago sabe muitíssimo bem que ou nós conseguimos mobilizar a opinião pública para defender a ciência e para dizer que a ciência é uma coisa essencial para Portugal, ou vamos voltar a 2003. Lembram-se de 2003, quando baixou o orçamento para a ciência em Portugal? Esta mobilização é essencial. Porque só assim é que vamos continuar a poder financiar a ciência em Portugal com o dinamismo que tem conhecido nos últimos anos. Eu agora vou propor como é que nós podemos fazer essa mobilização. Por um lado, achamos que devemos continuar a apoiar a melhor investigação que se faz em Portugal, avaliada com critérios de pura excelência e financiada a 100% pelo Estado. Nós temos em Portugal instituições de relevância mundial, que faz um nível de ciência que é um orgulho para todos nós.
Temos instituições, hoje em dia, de um cosmopolitismo fantástico, porque os seus dirigentes começaram há 20 anos a ir para Heidelberg, a ir para o MIT, a ir para Columbia, a ir para Oxford e Cambridge, a ir para o Karolinska, e nós temos hoje em dia cientistas que estão ao nível do melhor que há no mundo. Isto é um motivo de orgulho para nós, um grande motivo de orgulho para nós. Ao mesmo tempo, nós temos que desenvolver uma investigação de vertente tecnológica e que tenha a ver com a resolução dos problemas, tenha a ver com o aumento de competitividade das empresas. E aqui, e isto tem a ver com a pergunta que eu fiz ao professor Jurga há bocadinho, tem a ver com o financiamento. Como é que nós vamos fazer um sistema de financiamento que faça com que as universidades se alinhem sobre os problemas das empresas? Eu acho que as empresas estão no ponto de quererem financiar projetos de investigação. E aquelas que não estiverem, vamos ter que começar a apertar um bocadinho mais com elas e dizer como é que elas vão aumentar a sua competitividade e o seu valor acrescentado bruto. E vai ser através de parcerias com as universidades. Por cada euro que uma empresa coloque num projeto de investigação, o Estado entrará com outro euro ou com 2 euros, Double Matching Fund. Ou se quiser ser mais generoso, Triple Matching Fund, e aí entrará com 3. Isso será uma decisão política. Mas temos que ter aqui uma componente de participação financeira das empresas também. Porque só assim, só quando as coisas custam é que elas têm valor. Quando elas são gratuitas não têm valor nenhum. Temos que abandonar a avaliação do sucesso da ciência em Portugal só pelo investimento. Quando eu digo que nós estamos bem porque estamos a gastar 1,71% do nosso produto interno bruto em investigação, eu não estou a dizer qual é a qualidade desse resultado. Nós podíamos estar a tirar, por exemplo, o dinheiro pela janela fora e as estatísticas seriam exatamente as mesmas. Portanto, fizemos até agora uma avaliação pelos inputs da ciência. Nós temos que passar a fazer uma avaliação pelos outputs da ciência. E para fazer isso, eu sugiro uma coisa que o professor Jurga descreveu aqui e fê-lo com muitíssimo mais detalhe. Eu não ia ocupar todo o meu slide, mas nós temos que decidir quais são os problemas que temos que resolver em Portugal. Eu dou aqui alguns exemplos. Nós temos problemas sérios de envelhecimento da população que determinam a evolução do modelo das patologias. E o Sr. Presidente está a pedir para acabar e, portanto, eu vou acelerar. Temos que fazer o ranking das instituições de excelência pela qualidade das suas descobertas, mas também da sua aplicação. Ligar a investigação à inovação. Nas empresas, nós temos que ter a possibilidade, ou que nos seja imposto um plano de contabilidade, em que eu tenha que classificar as vendas dos meus produtos lançados nos últimos 2 anos numa conta à parte. Eu assim vou poder medir o nível de inovação na minha empresa e o nível de rejuvenescimento do meu portfólio de produtos. Acredito que existe a necessidade de depositar, tem que haver a necessidade de depositar patentes de inovação como critério de elegibilidade para os projetos de investigação. E, finalmente, passo às conclusões finais. Resumem aquilo que eu disse até agora. Eu acho que não podemos deixar de continuar a aposta no conhecimento. Isto é absolutamente fundamental. A aposta, e digo que é do professor Mariano Gago. Nos últimos 25 anos ele tem sido a pessoa mais importante em ciência em Portugal. A política de investigação é dele. E temos que lhe dar mérito e reconhecer isso. Agora temos que consolidar o número de projetos. Nós não podemos continuar com esta pulverização de projetos. Temos que melhorar a sua administração. Temos que passar a medir a ciência pelos outputs e não pelos inputs. E temos que ter uma ciência socialmente relevante, que aumente o conhecimento, mas que também resolva os problemas dos portugueses e das empresas portuguesas. Muito obrigado pela vossa atenção. Para dar uma resposta
o mais sucinta possível, ao professor Dr. Peter Vilac. Muito obrigado, Sr. Presidente, a todos eles. Em primeiro lugar, eu realizo que o nosso trabalho é controverso, é polémico, e eu tinha dito ao professor Ferreira Gomes que se me convidava para fazer este trabalho era justamente para esse objetivo. Eu tenho a enorme felicidade de ser uma pessoa totalmente independente, de não depender dos orçamentos de ciência e tecnologia do Estado e de ser um espírito livre e de poder dizer aquilo que eu acho que é correto. Dr. João Centeiro, muito obrigado pelas suas palavras. Fala de generalizações, falta de profundidade, falta de rigor. Eu reuni-me de pessoas que eu achei que eram exemplos de precisão, de profundidade e de rigor. Carlos Fonseca, Diogo Lucena, Tiago Oteiro, Nuno Arantes de Oliveira. E, portanto, se existe essa percepção do seu lado, temos aqui um problema de comunicação. E vamos ter que comunicar mais, e eu acho que começámos hoje, e vamos ter que, obviamente, que aproximar as nossas posições, porque, obviamente, se há imprecisões, vamos ter que analisá-las, mas que eu acho que é no nosso interesse e no interesse de todos aproximarmos posições, porque eu acredito, e repito isto muitas vezes, há muito mais daquilo que nos aproxima do que aquilo que nos separa. Dr. António Mendes, apoiar a sustentabilidade, absolutamente. Concordo inteiramente que a sustentabilidade, o futuro do financiamento, é uma palavra, por acaso, que não existe na minha apresentação, mas nós temos que garantir absolutamente que aquilo que continua a ser feito vai continuar a ser feito. Mas, meus senhores e minhas senhoras, o mundo mudou. Nós não vamos continuar, não vamos conseguir continuar com aquilo que se fez até agora. Ora, 2 bilhões, não vamos pegar os números da FCT, 463 milhões, dividido por 40 mil investigadores, pessoas que dependem desses números, dá bastante dinheiro por per capita. Quando o povo em geral se aperceber que há um setor da sociedade que está a receber uma fatia muito maior do rendimento nacional, do produto interno bruto, vai haver pressões enormes para se alterar essa alocação de fundos. E nós temos que estar preparados para isso. E não é continuar com o modelo que vigorou até agora. E se alguns consideram as minhas observações suicidárias para o modelo atual, eu digo uma coisa, não é suicidário, mas é uma profunda mudança. E isso assumo inteiramente. E aí respondi ao Dr. João Lavinha, mas que me dizia, e aí pego também e respondo às palavras importantíssimas do nosso professor de Filosofia, do Dr. David Santos, que tipo de ciência é que nós queremos e podemos financiar? Que tipo de conhecimento é que nós podemos e queremos financiar? É suicidário financiarmos só os bons e muito bons. E, por outro lado, financiar só a investigação tecnológica também é mau. Embora muitos de vós tenham preferido interpretar a minha apresentação como sendo um apoio incondicional e exclusivo ao modelo da vertente tecnológica, o que é facto é que eu fui muitíssimo claro que temos que ter espaço para as duas coisas. Para a investigação pura, para o conhecimento puro, para a filosofia, para coisas que não têm uma aplicação imediata, mas que fazem parte da nossa condição, da nossa dignidade humana, da nossa condição de ser homem. O estudo da sapiência, absolutamente. Nós temos que ter espaço para isso. Mas vamos ter que encontrar fundos para a vertente tecnológica. E aí, Dr. Lavinha, peço desculpa, mas nós vamos ter que concentrarmos naquilo que é investigação pura, aquilo que é conhecimento puro. Nós vamos ter que restringir para aquilo que é fantástico, para aquilo que é muito bom, porque vamos ter que libertar fundos para aquilo que vai resolver problemas da sociedade. E vamos entrar aqui na discussão do socialmente relevante, que me parece central.
Professor Fausto, Universidade de Coimbra, Grants para Startups, e haver efetivamente uma graduação, uma flexibilização no nível de apoio. Eu acho que sim, concordo inteiramente consigo, vou mais longe ainda. Nós devemos criar equipas de investigação que têm investigadores séniores, investigadores júniores, mas estão todos envolvidos no mesmo macroprojeto, porque nós temos que ter mais alinhamento dentro dos projetos. E assim sim vai poder ter umas grants de 20 mil euros para investigar uma hipótese, mas isto vai ter que estar inserido num conjunto que faça sentido. E daí a importância, e vamos voltar a ela, do professor Jurga e da determinação daquilo que para a Polónia é socialmente relevante. E aí respondi a várias perguntas de uma só vez. O professor João Rocha disse que é falacioso colocar todo o dinheiro em projetos, tem toda a razão. E eu não disse que era para colocar todo o dinheiro em projetos, mas disse que era para colocar mais dinheiro em projetos. Professor David Santos, respondi, e ainda bem que é filósofo, nós precisamos de mais filósofos. E o que é socialmente relevante é as autoridades políticas que têm que decidir aquilo que é socialmente relevante. É o Parlamento, é o Governo que está habilitado para decidir aquilo que é socialmente relevante. Porque eu digo e repito, se a ciência é financiada pelos dinheiros públicos, então a ciência tem que estar no interesse do cidadão. Dr. João Guerreiro, financiamento extracomunitário, pois claro, não faz parte, não achei que fosse tão importante como o financiamento nacional, mas tem razão, devia de estar. Dr. Francisco Pereira do Val, extremófilos. Nós trabalhamos em extremófilos, não sabia que os investigadores portugueses não podiam recolher. Extremófilos são bactérias que vivem no mar em condições extremas de sobrevivência, seja de temperatura, porque estão ao pé de fissuras vulcânicas no fundo do mar, seja de condições de pressão, mas particularmente temperaturas muito elevadas e que têm um potencial para a medicina muitíssimo importante. Professor Rui Santos, Universidade Nova, há oscilações. Eu não vou entrar em debate se trata de conjunção, se trata de disjunção, são questões de linguagem, mas a questão fundamental é o que são os objetivos? Manifestou preocupação, não sabe o que é que vai definir os objetivos. É o Parlamento. São os nossos representantes políticos. E digo-lhe, o Reino Unido conseguiu. A Polónia conseguiu. Portugal também tem que conseguir decidir para onde é que nós queremos ir em termos de ciência. Quais são os projetos, quais são os grandes vetores da nossa investigação e desenvolvimento. Absolutamente assumo por completo a necessidade de ter uma ciência socialmente relevante, deixando um espaço para aquela que é absolutamente excelente, e temos felizmente vários testemunhos, vários exemplos de ciência excelente em Portugal. E aí respondi ao professor Pedro Freitas, que me pedia uma definição do que é investigação socialmente relevante. Em relação ao professor José Ramalho, os problemas que eludiu de pagamentos, de questões administrativas, pois o Dr. João Centeiro ouviu aquilo que nós dissemos, terá ouvido os seus comentários, e é efetivamente necessário clarificar o ambiente, o panorama da questão da administração dos pagamentos. Muito obrigado.